Olá, meus irmãos, bom dia a todos, meus irmãos e minhas irmãs que estão ao alcance desse vídeo, estão ao alcance pela recepção da nossa Escola Bíblica Dominical, ainda à distância, ainda digital, mas possivelmente a nossa última gravação nesse período. Por que digo última? Porque, como os irmãos receberam notificação pelo nosso pastor, pela nossa igreja, a partir do próximo domingo estaremos numa escola bíblica dominical presencial. Inicialmente com classe única, inicialmente no templo, com todo o distanciamento, com toda a segurança que esse tempo exige e do qual nós precisamos observar e preservar a saúde da igreja dos irmãos. Portanto, hoje nós estaremos encerrando esse ciclo de palestras, esse ciclo de ações da Escola Bíblica Dominical em termos de gravação. A partir do próximo domingo não haverá mais gravação e nós teremos a nossa Escola Bíblica Dominical presencialmente. E foi um ano de muito aprendizado, irmão. Foi um ano de muitas lutas, muitos desafios, mas também muitas conquistas e muitas vitórias. Praticamente nós começamos o ano de 2020 e logo a seguir, em março, a nossa Escola Bíblica Dominical fechou, porque até o primeiro domingo o último domingo de fevereiro, nós tínhamos a nossa classe presencial. Começou o mês de março, tivemos o nosso primeiro encontro e na segunda semana a igreja fechou devido à pandemia. Um período confuso, um período de instabilidade, sem saber como fazer, aguardando que isso só duraria 15 dias e depois voltaria, mas não voltou. Então, no mês de abril de 2020, nós começamos uma série de gravações que inicialmente foram feitas na minha casa, a partir do celular, e em abril de 2020 nós começamos uma EBD a partir da minha casa. Por quê? Foram feitas gravações sobre o tema, foram doutrinas bíblicas, predestinação, doutrina da justificação, santificação, regeneração. Isso tudo está gravado no YouTube, no canal particular, mas foi transmitido pela igreja como lições da nossa EBD. Então a nossa EBD não parou. Logo a seguir, nós começamos, pela orientação do nosso pastor, em reuniões com os professores. Os professores começaram a se reunir e aí começamos uma série de gravações que durou praticamente o ano inteiro. Nós fomos de junho, começou a gravação com os professores, e aí teve julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, e agora estamos encerrando em maio, um ano depois, com nossas gravações. Nós estudamos nesse período sobre vida cristã, nós estudamos sobre as doutrinas bíblicas, e o nosso último tema, da qual estaremos encerrando hoje, foi sobre fé. Irmão, lembram? Nós vimos nesse último trimestre fé e Bíblia, fé e salvação, fé e igreja, fé e dúvida, fé e razão, fé e humildade, fé e comunhão, fé, amor, fé e esperança, fé e perseverança, e hoje nós estaremos concluindo o nosso estudo sobre fé. Nós vimos também, no mês de dezembro do ano passado, uma série de estudos sobre o Natal. Então, meus irmãos, a nossa Escola Bíblica Dominical, como o nosso pastor sempre fala, também ficou em movimento, e está em movimento. E nós estaremos iniciando na próxima semana, após a palavra inicial do nosso pastor, ele vai dar a aula inaugural, ele vai passar a visão da igreja, a visão do ministério, a visão pastoral sobre ensino. Nós estaremos estudando sobre o livro de Neemias. Então, no próximo trimestre, estaremos iniciando o estudo do livro sobre Neemias, do qual teremos a participação dos professores da nossa Escola Bíblica Dominical. Portanto, meus queridos,
Estamos hoje encerrando com alegria, também com tristeza, porque nos habituamos a ter esse vínculo, mas com alegria a possibilidade de voltarmos, estarmos juntos, não apenas no culto, mas também em nossa EBD. Boas notícias também, porque a obra da readequação das novas salas, das salas da Escola Bíblica Dominical, do segundo e terceiro piso, estarão iniciando. Estamos numa campanha para arrecadar fundos, para que possamos ter uma sala confortável para receber os irmãos, uma sala segura, uma sala preparada para que possamos dar uma boa aula, temos um bom encontro, temos um bom ensino. Então, isso tudo é motivo de gratidão, motivo de oração. E vamos então, nesse momento, agradecer ao Senhor por esse ano de Escola Bíblica Dominical, que ela não parou, que ela continuou e que ela vai dar continuidade até a volta do Senhor. Oremos. Santo Deus e Pai está no céu, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Muito obrigado, Pai, por estarmos encerrando esse ciclo de Escola Bíblica Dominical à distância, através da gravação. Muito obrigado pela instrumentalidade de todos aqueles professores que puderam contribuir gravando, Pai, dando parte do seu dia, do seu tempo, gravando. Muito obrigado também, Senhor Deus, pela equipe técnica, pelo pastor Marlon, que gentilmente sempre nos recebeu e sempre nos abençoou com o seu serviço. A demais equipe de outros irmãos que participaram e participam desse ministério tão importante, que é o Ministério de Multimídia da Igreja. Agradecemos também, Pai, pelos alunos, os alunos que gentilmente ligaram seus televisores, ligaram seus celulares, notebooks, para poder assistir, acompanhar e participar da nossa Escola Bíblica Dominical. Agora queremos lhe pedir, Senhor Deus, por esse novo tempo, que seja um tempo de bênçãos, que seja um tempo de realizações pessoais, que a gente possa aprender cada vez mais com a sua palavra, agora em comunhão um com os outros, participando da nossa classe. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse estudo de hoje que estaremos iniciando, concluindo o estudo sobre fé. Louvamos teu nome por todas as bênçãos recebidas. Em nome de Jesus. Amém. Portanto, meus queridos, hoje vamos estar encerrando. E a gente sabe que fé é imprescindível. A fé é imprescindível no nosso relacionamento com Deus. Hebreus 11:6 nos diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, se você é uma pessoa que quer se aproximar de Deus, a fé é fundamental. E é importante que a gente creia na sua existência e que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Portanto, a fé é imprescindível na vida cristã. A vida cristã não se baseia no que vemos, a vida cristã se baseia no que cremos. E por esse motivo que a fé é tão importante para todos nós, e foi a temática desse trimestre, onde nós estudamos a fé e várias outras situações, conforme eu citei para os irmãos e conforme os irmãos participaram na nossa classe. Em nossa caminhada de fé, é possível nós passarmos por situações e que a gente até sente a falta de fé. É possível passar por circunstâncias que vêm a nós sem que a gente peça ou sem que a gente espere muitas vezes. E quando isso acontece, parece que nós estamos distantes de Deus. Então é nesse momento da dificuldade, da provação, da luta, que somos sustentados pela misericórdia do Senhor, porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. É a misericórdia do Senhor. Portanto, fé é fundamental nessa caminhada da vida cristã. E a fé também é chamada do firme fundamento, conforme nós lemos aqui em Hebreus 11:6, que é impossível agradar a Deus porque a fé é o firme fundamento daquele que crê. A palavra fé, ela vem do latim, quer dizer fides. Fé vem do latim, que quer dizer fides, que significa crer.
Considerando a relevância dessa doutrina bíblica, é importante nós conhecermos que essa palavra fé, ela pode ter outros sentidos na sociedade, no mundo, diferente do sentido bíblico. A fé no sentido bíblico é uma, e a fé no sentido, podemos dizer assim, até de conceitos populares, é outra. E aqui no Brasil nós temos vários sentidos para essa palavra fé, diferente do sentido bíblico, que significa crer, que significa confiar. Por exemplo, uma das ideias que a palavra fé transmite, um significado, é certeza ou firmeza. Como, por exemplo, eu digo assim, eu tenho, sem dúvida isso aí vai acontecer. Eu tenho fé que isso vai acontecer. Significa sem dúvida, significa certeza. Muitas vezes também nós temos a palavra fidelidade, que também significa muitas vezes fé. Aprofundando o significado transmitido por Abacuque na sua doutrina na justificação pela fé. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, todavia eu confiarei no Senhor. E o sentido de confiar, no sentido de fidelidade. O Senhor é fiel e vai nos abençoar. Vemos também que alguns tipos de fé que a gente encontra hoje. Muitas vezes nós confundimos a fé salvadora, a fé salvífica, que salva e sustenta a vida cristã, com outros tipos de fé, conforme eu falei que no Brasil nós temos vários tipos. Existe a chamada fé natural. A fé natural é aquela, a pessoa semeia na terra crendo que vai colher. E isso é uma fé natural. Então eu plantei uns caroços de feijão, eu tenho certeza, eu tenho fé, isso é fé natural, que aquilo ali vai germinar. A pessoa semeia na terra crendo que vai colher, é possuída por todos os diferentes graus e situações de cotidiano. Não, eu estou trabalhando, eu estou empregado, eu estou pagando meu INSS, com certeza eu tenho fé que eu vou receber lá no final minha aposentadoria. Existe a fé também intelectual. Então, tem a fé natural, daquilo que você queria, já que você está fazendo, e a fé intelectual. A fé intelectual é uma fé de muitos brasileiros que creem na existência de Deus, que acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas para aí. Ela só crê. Não, ele é Filho de Deus sim. Eu creio em Deus. Mas essa fé intelectual não é suficiente. Apenas conhecer os demônios também conhecem. Os demônios também conhecem. Então não basta só conhecer. Nós temos que, além de conhecer, praticar, vivenciar, fazer as obras de Deus. Porque os demônios creem e até estremecem, mas não fazem nada à vontade de Deus. Nós vimos isso nos estudos, quando falou sobre fé e fidelidade. Há pessoas que professam a fé utilitária, é o tipo de fé, baseada somente nos desejos e interesses humanos. Não, eu tenho fé, eu tenho certeza que o meu time vai ganhar. Fé utilitária, aquela fé que se usa para conseguir alguma coisa. Eu tenho fé que eu vou conseguir alcançar aquela minha promoção. É a fé utilitária, a fé que acredita com um objetivo, com um propósito, que é baseada nos interesses e nos desejos humanos. É a fé que não conduz com comprometimento e a renúncia, porque fé exige renúncia. Esse tipo de fé, a utilitária, a intelectual ou a fé natural, ela não comporta nenhum tipo de renúncia, somente a fé salvadora em Jesus Cristo que comporta comprometimento e renúncia. A pessoa crê, mas não está disposta a se arrepender e a passar a viver de acordo com a vontade de Deus. Esse tipo de fé utilitária, que você crê que vai acontecer para o seu benefício. A fé natural, em que, se eu plantar eu vou conseguir semear, eu vou conseguir colher. Ou a fé intelectual, eu creio em Deus, mas não quero saber da vontade dele. Essa fé, ela não agrada, porque ela não está fazendo plenamente a vontade de Deus.
Então, esses são os tipos de fé que existem. Agora, vimos também nos nossos estudos sobre a fonte da fé. Um dos estudos que nós vimos falava sobre a fonte da fé. Nós sabemos que existe grande importância na salvação e no sustento da vida espiritual do discípulo de Cristo, a fé. Não podemos ignorar que a fonte da fé é o próprio Deus. Deus é a fonte primeira e única da nossa fé. Nem todos a têm, ou creem que crerão. E uma das dádivas de Deus, que torna acessível ao ser humano, da tão grande salvação, é a fé. Efésios 2:8 nos diz o seguinte, Efésios 2:8, é um texto bem conhecido, Galatas Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvo mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós estamos vendo aqui que a salvação é um dom de Deus, e essa fé que opera a salvação é um dom de Deus, que eu tenho que me apropriar, crer e confessar. Essa fé da salvação, a fé salvítica, ela é um dom de Deus. E nem todos a têm, ou creem, ou crerão. 2 Tessalonicenses 3:2 nos diz o seguinte, 2 Tessalonicenses 3:2, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. A fé não é de todos. Nem todos crerão, nem todos têm e nem todos creem. E é uma das dádivas de Deus que torna acessível ao ser humano a tão grande salvação, como nós vimos em Efésios 2. As expressões, pela graça sois salvos, pela graça eles creram, e vós sois concedido a crer, o texto sagrado esclarece que a fé é produzida pela palavra de Deus. Romanos 10:17 nos diz o seguinte, Romanos 10:17, que é um texto também bem conhecido, e o texto que nós já vimos nos nossos estudos nesse trimestre, Romanos 10:17, que diz o seguinte, assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Olha que interessante. A fé vem pela pregação da palavra de Cristo. Portanto, a fé é produzida pela palavra de Deus. Para tanto, requer interesse do seu ouvinte, atenção daquele que ouve e, sobretudo, interesse em mudar. E aí nós temos um exemplo muito interessante do Antigo Testamento de Raabe. Raabe, ela ouviu os espias, ela acreditou de que eles poderiam salvá-la e sua família, e ela agiu. Ela colocou aquele pano vermelho, pendurado, para que os soldados não entrassem ali. E toda a muralha ruiu, menos aonde estava aquele laço vermelho, aquele pano vermelho que ele pediu que ela colocasse. Portanto, Raabe, ela ouviu, mas se ela não cresce, ela não colocaria. Mas ela viu, ela creu e ela agiu. Portanto, a fé é necessário que a gente ouça, que a gente creia e que a gente haja. Isso é uma fé que faz diferença. A fé que faz diferença é aquela que ouve, ela crê e ela age. Encontramos na palavra de Deus diversos exemplos de exercícios de fé que faz a diferença. Trata-se da fé que tem fundamento e que move quem a possui. Afinal, a vida cristã não é estática, mas dinâmica e repleta de desafios. Em Hebreus 11, que é o livro, que é o capítulo que fala sobre os chamados heróis da fé, do versículo 32 ao versículo 39, nos diz o seguinte: E que mais direi?
Certamente me faltará tempo necessário para referir que a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefté, de Davi, Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição de seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Versículo 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, de açoite, e sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens pelos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antes de guerra. É agora o versículo 39. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, porque a promessa vem com Jesus Cristo. A promessa virá e veio com Jesus Cristo. Vamos meditar agora em algumas características da fé que faz a diferença. Nós vimos que a fé que faz a diferença é uma fé que ouve, que crê e que age. Igual esses heróis da fé que nós citamos em Hebreus capítulo 11. A primeira coisa que eu quero observar é que a fé daquele que ouve, a fé que faz a diferença, ela é baseada na revelação de Deus. Não é movida e estimulada por desejos, por caprichos pessoais, nem alimentada por desejo positivo, por pensamento positivo, ou por desejos humanos ou desejos da mente. A fé é baseada na revelação de Deus. Não é aquilo que eu desejo, não é aquilo que eu imagino ou daquilo que eu sonho. Porque muitas pessoas imaginam tantas coisas, eu vou conseguir aquilo, eu vou conseguir aquilo outro, mas não era da vontade de Deus. E a coisa não se concretiza. E aí a pessoa sofre, porque dizendo, Deus me abandonou, Deus não olha a minha oração, mas você pediu baseado nos seus próprios interesses, você pediu baseado nos seus próprios desejos e sonhos, que são legítimos, mas se não for a vontade de Deus, não vai se concretizar. Porque a verdadeira fé é baseada na revelação que Deus dá à sua vida. A fé que faz a diferença não aceita qualquer coisa, mas apoia-se na revelação de Deus ao homem. E quais são os efeitos de uma fé que faz a diferença? Essa fé, ela não está limitada ao conhecimento, ao concordar, ao aprovar ou a declarar coisas. Não, eu declaro que vai acontecer, eu concordo que vai acontecer. Não, ela não está baseada nessa declaração. É uma fé que vai muito além de declarações verbais ou declarações da minha imaginação ou da minha vontade. Não se trata de uma fé temporal, baseada em emoções e na busca da satisfação pessoal, mas é uma fé baseada em muitas diferenças, em muitas coisas. E a primeira delas nós vimos na revelação de Deus. E essa fé, que é baseada na revelação, ela produz obras. A fé que faz diferença é produtiva. É uma fé que manifesta-se através de obras. Não há contradição entre fé e obras, como diz Tiago, pois são complementares. A obra completa a fé e a fé ela é completada pelas obras. Como pode uma pessoa que se diz motorista não saber dirigir? Como pode um pedreiro que não consegue executar um trabalho de alvenaria? Como pode um professor que não sabe ensinar? Como pode ser uma fé que não é prática, que não se pratica? O texto de Tiago diz: que aproveita alguém tenha fé e não tiver obras? Portanto, a obra acompanha a nossa fé. Senão virá uma fé intelectual e uma fé inútil, como nós vimos lá no início. A fé também produz resistência.
ela produz obra e ela produz resistência. A fé que faz a diferença, ela produz no discípulo de Cristo consciência da necessidade de buscar constantemente o fortalecimento no Senhor, o revestimento na armadura de Deus, para resistir e ficar firme. Notemos que a ênfase na batalha espiritual é resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A fé é comparada a um escudo. Inclusive, o apóstolo Paulo fala do escudo da fé. E qual é o sentido do escudo? O escudo nos protege contra ciladas, contra dardos, contra setas, contra investidas do inimigo. Então, a fé, ela é protetora, porque ela nos dá resistência. Quer ver uma pessoa enfraquecida e que sucumbe ao diabo? Quando sua fé se desfalece, ela perde o foco de Deus e coloca o foco no seu problema, e aí ela pode sucumbir. Portanto, a fé é resistência. Em Efésios 6:3, nos diz o seguinte, Efésios 6:13. Efésios 6:13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois, tendo vencido tudo, permaneceis inabaláveis, permanecer firme. Então, tomai a armadura da fé. 1 Pedro 5:9 fala da mesma temática, sobre resistência. 1 Pedro 5:9, que nos diz o seguinte: Pedro 5:9. Resisti-lhe firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Então ele fala sobre resistir. E para nós resistirmos contra o sofrimento, contra as ciladas, é necessário fé. Então a fé é comparada a um escudo, como eu falei. É indispensável para apagar ou extinguir as setas e os dardos que o diabo lança contra nós diariamente. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar esses dados, diz assim o texto de Efésios 6:16. E por último, a fé que faz a diferença, ela vai produzir vitória. O texto sagrado registra, pela fé venceram, aquele texto de Hebreus que nós lemos. A fé que faz a diferença produz vitória, pois é uma fé cristocêntrica. Não significa que o discípulo de Jesus Cristo não passe por momentos difíceis, momentos trabalhosos. Passa sim, e muitos. Enquanto estivermos debaixo do sol, estaremos sujeitos a privações, dores, tentações de diversas situações e oposição até do inimigo e de outras adversidades. Mas significa que a fé em Cristo não atua apenas para a salvação, mas também para o sustento, provisão, consolo e conforto nosso, enquanto estivermos aqui nesse mundo. Porque Deus amou o mundo e se entregou a si mesmo por mim, como diz Gálatas 2:20, que é um texto bem conhecido. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Portanto, meus queridos, por mais provações, por mais que nós tenhamos dificuldades, a nossa fé não é só para a salvação. A nossa fé também é para o nosso sustento e provisão. Porque, como diz o nosso texto, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e que me ama. Concluindo, meus queridos, a palavra de Deus, a palavra revelada, é dirigida aos que creem. Sem fé é impossível o entender e o agir de Deus e agradá-lo. Tomemos posse esse tão precioso dom divino, que é o dom da fé. A fé que conduz a uma transformação pessoal, frutificação e perseverança na vida do discípulo de Cristo,
para a glória de Deus. Vivendo para a glória de Deus. E aquele que vive, que é o tema da nossa igreja, né, anual. E, portanto, aquele que quer viver para a glória de Deus, precisa viver pela fé. Ok? Muito obrigado por tudo. Eu agradeço a sua participação nas nossas aulas da Escola Bíblica Dominical.